prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que começa mais um podcast. Gente, primeiramente vamos apresentar o nosso convidado aqui de honra, Mr. Rodinelli, nosso líder de jovens. Pra quem ainda não vê na sexta, quando vocês virem aqui na sexta-feira, vocês vão conhecer esse cara pessoalmente. Você vai ver um grande homem. Amanhã. Mas, gente, amanhã vocês estão mais que bem-vindos às 8 horas para estar conosco. Então vamos para apresentações, como de sempre. Mel. Biel. Gabe e, gente, nosso Rodinelli, que vai aparecer na foto. Ele é o quê? Ele é pai papai do Biel. Pra quem não entende, ele é o pai do Biel. Então, o Biel, ele tem mais intimidade, por causa que é pai e filho. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, se vocês quiserem reclamar, agora já sabe a face do cidadão, pai do Biel, então vocês podem reclamar com ele, gente. Mas, gente, tem que agradecer. Mas, gente, hoje a gente vai estar falando sobre um tópico que na nossa geração, ultimamente, a gente está tendo muitos conflitos, muitos entendimentos, muitas perseguições, muitos falsos entendimentos. E hoje a gente, com grande prazer, a gente chamou o nosso líder tá dando as instruções necessárias pra gente, para falar um pouquinho mais sobre esse tema, por causa que é um tema tão problemático ultimamente, de você falar, quando a gente fala de ansiedade. É um negócio que a gente sente por causa que tá faltando alguma necessidade, algum caráter tá faltando. Então, hoje a gente está com a nossa grande prazer e uma grande oportunidade do nosso Mr. Rony para tirar um tempo para vir aqui dar um ensinamento pra gente. Mas antes de tudo, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é agradecer ao nosso pai. Mr. Rony, se você puder orar por nós e pelas pessoas que estão lá em casa. Sempre bom, né? Pai amado, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradeço, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de aqui estar junto com esses jovens, Senhor, para falar um pouco mais de Ti, para nós termos um pouco mais de intimidade contigo, Senhor. Usa, capacita cada um de nós aqui presente, que a Tua palavra possa ir a cada um daqueles que irão assistir, que irão ouvir esse podcast, Senhor Deus, que possa ser edificante na vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, quem quer dar as honras? Bom, como você já falou, a gente está aqui para falar sobre ansiedade de rede social e meu pai preparou algumas palavrinhas para explicar um pouco sobre isso e o que a Bíblia fala sobre isso. Então, faça as honras. Amém. Então, eu fui convidado, né, por vocês para aqui estar, para poder estarmos reunidos, para falar um pouquinho sobre este tópico, e eu fiz algumas anotações aqui, mas antes disso, a gente sabe que a ansiedade, ela é um mal do século, né, porque a vida está tão corrida, não só para os adultos, para as pessoas mais velhas, mas também para os jovens. Tá todo mundo correndo, a gente tem até aquela sensação que parece que tá tudo passando mais rápido, mas na verdade é porque é muito compromisso, a gente está sempre ali envolvido com alguma coisa e parece que tá faltando hora no dia, não é verdade? Então, assim, aí vem aquela, você tem que conseguir dar conta de fazer todas as coisas durante a sua semana e ao mesmo tempo, você tem que conseguir mostrar para as pessoas que você é capaz naquelas coisas que você está fazendo, que você é bom. Eu, na época que eu era jovem, era um tempo mais light, né? Apesar de que eu não conhecia Jesus, então, assim, a gente não tinha a preocupação também, infelizmente, né? Eu sou de uma cultura, né, diferente, eu não nasci no berço evangélico, né? Apesar de que sempre fomos cristãos, né? Éramos católicos, mas eu não nasci no berço evangélico. Então, assim,
eu não por culpa dos meus pais, é uma cultura que passou para eles, né? É aquela cultura de que você é religioso, que você tem uma religião, mas você, assim, não precisa, como que eu vou dizer? Você não precisa ficar, assim, demonstrando, buscando, não tem cobrança. A verdade é essa, porque hoje existe a cobrança. Por exemplo, o Gabriel, eu me converti aos 24 anos e desde então, 23 anos ou 24, não me lembro bem, e não anotei, mas... Quantos anos você tem agora? Eu tô com... Tem que falar? Pra revelar a idade. Revelar a idade assim Tá no bom, público. eu tô com 46 anos, né? O Gabriel com 21. Eu casei com 21, então eu tinha 25. uns 25 anos de evangelho. Então, assim, há 25 anos atrás eu me converti, né? Você tinha 25. Eu tinha 25. Há 21 Há 21 anos atrás, perdão. Há 21 anos atrás eu me converti, né? Com 21 anos, de 21 para 22. O Gabriel era novo. E então, desde ali, eu comecei a ter um pouco mais de aproximação. Aí a gente passou a ler a Bíblia, não era um hábito, né? E a partir daquele momento, eu comecei a crer, né? Acreditar em Cristo. E aí eu quis passar isso para os meus filhos. No caso, na época era só o Gabriel, depois de uns 11 anos veio o Rafael, 10, 11 anos. Mas assim, aí eu comecei a passar isso para eles. E aí vem a cobrança, né? Você tem que cobrar. Essa já é um mundo diferente. Tem as cobranças. Eu cobrava ele, a mãe dele cobrava. Sempre, a gente ainda cobra eles, né? Todos dois. Há uma cobrança muito grande. Então, assim, há uma cobrança dentro de casa, né? Para que você seja uma pessoa diferente, você seja uma pessoa que você consiga mostrar para as pessoas, não para que você mostre para as pessoas que você é diferente, você é melhor. Não, não é isso. É para que você, assim, consiga transmitir para as pessoas que aquilo é bom, né? Que aquilo é legal, que é uma cultura que vale a pena você seguir. Aí existe aquela cobrança, né? E aí, tirando isso, ainda tem as cobranças do trabalho, aí você tem esse tempo aqui que você tem que vir, tem que participar na igreja. Tudo isso é uma pressão muito grande. E existe essa pressão. E aí existe a pressão do mundo. Porque vocês não estão só na igreja, não estão só no trabalho. Vocês têm um momento de lazer, vocês conhecem outras pessoas, não é verdade? E comigo não é diferente. Eu sou mais velho, comigo não é diferente. E como que eu vou me comportar diante daquelas pessoas? Então existe essa pressão. Será que a forma que eu vou agir, será que a forma que eu vou falar, né, vai soar bem ali no ouvido daquela pessoa? Ou a forma que eu vou agir, ele vai reagir bem, ele vai gostar daquele jeito? Porque é diferente do jeito deles. Porque o mundo lá fora, ele age de uma forma. E nós agimos ou deveríamos agir de outra forma. Então isso já é uma pressão pra gente, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer assim, em Lucas 9, capítulo 23, em Lucas 9, no versículo 23, se você ler, Lucas 9, (23, 24 e o 25, se não me falha a memória. Vocês querem ler? Alguém quer ler? Se vocês quiserem. Querem ler vocês? Você pode ler um, eu vou ler outro e o Biel ler outro. Isso. Então vai então. Você leu 23, eu dei 24 e o Biel deu 25. Ok. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porquanto, de quem adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a si mesmo? Então, aqui, nessa passagem de Lucas, Jesus, ele deixou bem claro que a gente sofre muita pressão do mundo. Não é simplesmente você falar que
que você aceitou Jesus Cristo, que você segue a Jesus Cristo, entendeu? E você continua vivendo a mesma vida, da mesma forma. Não tem como, entendeu? Mas é uma grande pressão, porque vocês ou eu mesmo, qualquer um de nós, a gente sai ali fora e a gente vai num churrasco na casa de um amigo ou de uma pessoa lá na empresa onde vocês trabalham. Essas pessoas não necessariamente serão evangélicas, serão, né, cristãos ali, assíduos, né? Então, ali vocês ouvirão umas palavras que talvez não condiz com o cotidiano de vocês, não é verdade? Ou vocês ali podem presenciar cenas ali também, ali, né, o pessoal lá, ou as canções, né? São inúmeras coisas ali. E aí, como vocês vão se comportar diante disso? Vocês vão agradar aquelas pessoas? Vocês vão viver, né, agir da mesma forma que ela? Então, assim, aí já é uma das grandes pressões na vida de vocês. Qual será o palavreado de vocês diante dela? Eu falo vocês, mas é para qualquer um de nós. Entendeu? A pressão é para todos, né? Não é só para todos nós. Nós estamos sob pressão constante. E uma coisa que é muito também, por exemplo, no trânsito, vocês aí dirigindo, aquela coisa toda, né? Aí você ali tem que... Você está sob pressão, porque você não somente para as pessoas, mas para o próprio Espírito Santo, para o próprio Deus, você tem que agir de uma forma que condiz com aquilo que você diz que você é um cristão. Então, a palavra diz que você tem que ser luz aonde você estiver. Como é que você acende uma candeia ou uma vela e ela fica escondida debaixo de uma mesa? Não tem jeito, ela fica ali velando, né, clareando tudo em volta. Então, você, nesse momento, está sob pressão. Nós estamos sob pressão constante, porque nós queremos agradar as pessoas. É óbvio que queremos agradar todos aqueles que estão à nossa volta, mas é impossível. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, gente. Nem Jesus. E você tem que ser referência, você tem que falar de uma forma que você agrade a Cristo. Por isso a palavra está aqui, ó. Se alguém quer vir após mim, entendeu? Ele negue a si mesmo. Aquela questão de matar sua carne, entendeu? Porque a gente às vezes tem vontade, você tá no meio ali das pessoas ali, as pessoas estão contando uma piada ali de duplo sentido, não é verdade? Não é só os rapazes, as moças também, lá na escola, no trabalho, existe as moças falando ali umas coisas, ou uma piada de duplo sentido, você vai sorrir, ou você vai ficar assim? Você vai que, pelo menos com a sua atitude ali, com o seu gesto, você às vezes vai querer agradar aquela pessoa, então você não vai fazer assim para que ela entenda. Às vezes é uma colega sua, uma pessoa que você até gosta dela, aí você vai dar aquele sorriso, ou seja, você já errou, né? Porque Jesus não faria isso. Jesus, ele não sorriria diante de uma coisa que desagrada ao Pai, entendeu? Ele poderia até estar naquele meio em um momento oportuno, mas ele não faria isso, entendeu? Então nós vivemos sob essa pressão e nós temos que conseguir ser diferente das outras pessoas. Nós temos que conseguir dar conta da pressão, não agradando as pessoas. Eu não acho que nós devemos agradar a todos. Nós devemos agradar a Cristo. Por isso a palavra diz aqui, você pega a sua cruz, entendeu? Se você quer vir após mim, negue a si mesmo e pegue a sua cruz e me siga. Porque assim nós alcançaremos salvação. Porque é isso que a palavra diz. A palavra diz que é melhor que você entre no reino dos céus. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Porque se você conhece a palavra, vocês conhecem a palavra, todo dia vocês leem a Bíblia, vocês oram. E se a gente não nos comportarmos de uma forma diferente do mundo, então de nada adianta tudo aquilo. Tudo é jogado fora. Então é melhor que você não ceda a certas pressões. Entendeu? Lógico que nós estamos sob pressão e nós vamos agir sob pressão num trabalho, né? Se o seu patrão quer que você faça uma coisa e ele quer que seja desse jeito, sim, entendeu? Vou fazer desse jeito e vou tentar fazer desse jeito. Mas é uma coisa que não desagrada a Deus. Agora, quando se trata de uma coisa que você vai ali parar, pensar e falar assim, meu Deus não vai agradar disso. Então você não deve ceder às pressões do mundo.
Esse é o meu ponto de vista, meu ponto de visão, é o meu entendimento sobre as pressões do dia a dia. Essa pressão que o mundo causa, até nessa luta que a gente tem diariamente, que você está falando, ela que acaba gerando essa ansiedade que o século tanto fala como essa doença que hoje é tratada como uma doença, a ansiedade. Você acha que essa pressão... Então, a pressão, se ela não for controlada, se você não controlar a sua ansiedade, porque o mundo ele vem com uma bagagem de pressão em cima de você, em todos os lados. E isso, se você transformar isso em ansiedade, você fica ansioso tentando agir de tal forma. Como que eu faço para agir de tal forma com a Mel, agir de tal forma com o Gabe, na minha empresa, fazer as coisas da forma que eles querem o tempo todo, entendeu? Agir de uma forma que as pessoas não me negue, né? Não me menospreze. Não é assim que acontece? Se aceito. Ser aceito pelos outros. Eu já tive essa questão. Às vezes eu queria ser uma pessoa diferente para ser aceito por um colega meu, né? Isso nem é quando eu era criança ou jovem. Quando eu era mais velho, trabalhava na empresa com várias pessoas, eu queria agir de uma forma que eu fosse aceito, fosse visto, entendeu? E isso, se você não consegue transmitir isso para as outras pessoas, isso se torna uma ansiedade muito grande e se torna uma frustração quando isso não consegue ser transpassado para as outras pessoas. E essa frustração, ela acaba chegando em um ponto muito complicado, que aí você se torna uma depressão. Você fica depressivo, porque você não consegue agir da forma que você queria, entendeu? Então, essa é a questão. A ansiedade, ela tem que ser controlada. Lógico que todos, por mais que a palavra de Deus, ela vai falar assim, como que tá aqui? Eu acho que eu anotei aqui, ó. Não, é isso, tá aqui, Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 a 9. Se você ler, vai dizer assim, ó. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Entendeu? Antes, você tenha suas súplicas, orações a Deus. Se você continuar lendo os versículos adiante. Ou seja, ansiosos nós vamos ficar. Mas quando a gente chegar num ponto extremo que a gente vê que a gente está muito ansioso, que nós não conseguimos resolver as situações, então a gente busca no Pai. Lógico que todo momento a gente tem que buscar no Pai, mas quando você estiver nesse ponto de ansiedade, você tem que ir em súplica, clamar a Deus, buscar a Deus. A Bíblia fala também sobre a gente saber que Deus tem o melhor para nós, sobre confiar em Deus, que Ele sabe o caminho certo que devemos seguir, sabe? E eu acho que muito da ansiedade é você saber descansar no Senhor, entendeu? Você saber que Deus tem o seu caminho que você deve trilhar. Então, às vezes, a gente fica com muita ansiedade das coisas chegarem, ou das coisas acontecerem, mas a gente tem que entender e saber lidar com isso, de saber descansar no Senhor, porque é bíblico, em várias partes da Bíblia fala isso. Exatamente. Eu já fui muito mais ansioso. Você sabe disso. Eu já perdi muito sono. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, apesar de que eu sou cristão há muitos anos, né? Há 2 décadas. Mas mesmo durante essa caminhada eu fiquei ansioso com algumas situações, igual eu disse, é normal a gente ficar ansioso, mas quando aquilo sai do controle te faz um mal terrível, né? Porque ela ataca a nossa saúde física, a nossa saúde mental e, obviamente, a nossa saúde espiritual, né? A gente fica ali até frustrado, às vezes a gente não quer nem orar, às vezes a gente não quer ir na igreja, né? A gente fica desanimado no trabalho, dentro da casa, em todas as áreas da vida da gente, a gente acaba ficando ali frustrado. Mas hoje, eu reconheço que hoje, apesar de que eu ainda tenho as minhas ansiedades, mas eu sei descansar no Senhor. Eu já sabia que eu tinha que descansar no Senhor. Mas uma coisa é você saber que você tem que descansar no Senhor e uma coisa é você colocar isso em prática na sua vida.
não é verdade? Uhum. E hoje eu coloco isso em prática. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila. É lógico que tem algumas coisas que vêm na nossa vida que você ali lida de uma forma mais complicada, é mais difícil, e você acaba, quando você assusta que não, você está muito ansioso. Aí você pega, opa, peraí, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a resolver isso aqui, agir de uma forma diferente, porque não é assim que eu devo ser, entendeu? Aí eu tenho hoje o prazer de deitar, colocar a cabeça no meu travesseiro, dormir tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele está comigo, entendeu? E é assim que nós combatemos a ansiedade, com oração, entendeu? Com súplica, clamando ao Senhor, e é lógico que agindo de uma forma a solucionar o problema. Se são questões que eu consigo ali, com as minhas ações, resolver, vamos resolver até onde eu consigo. Se isso aqui não é para mim mais, então não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca, que eu só vou ficar doente, vou ficar mais doente, entendeu? Então, é uma questão complexa, eu sei, uma questão complexa. A gente falar e outra coisa é a gente agir. Eu tinha muito uma ansiedade, algo que a gente não controla, né? Portanto, eu nem conseguia perceber na minha mente. Você sabe disso? Começava a dar ferida na mão e tudo, e eu não conseguia entender o porquê. Até que chegou uma hora que eu falei assim, mano, o único jeito de eu fazer isso é orar pra Deus. Eu falei assim, Deus, tira de mim essa ansiedade, pelo amor de Deus. Porque não tem lógica, a gente não percebe, sabe? Mas ela mexe com o físico da gente. E aí, já faz um tempão que não dá ferida nenhuma. E eu acho que foi tudo através da oração, porque foi desde a hora que eu falei assim, não, chega, não tem como mais isso. Pode falar. Mas mesmo assim, a gente tá falando aqui, por causa que a gente fala de dois grupos, né? Que do povo que não conhece ainda a palavra e tem um grupo que conhece a palavra. Mas é que nem você falou, que é bom trazer ao ponto, você mesmo com 20 anos de comunhão com Cristo, de você sabendo quem que Ele é, você buscando Ele. Mesmo assim, a gente, como cristão, a gente pode ainda cair na ansiedade, na crise ainda, do desespero. Tipo, não é um negócio que nos provém de acontecer. É um negócio que a gente está exposto como ser humano. Muitas pessoas vão pensar que quando a gente vira cristão, quando a gente aceita Jesus, a gente vira imune a esses negócios. Por causa que está tudo tão abençoado, está tudo tão fluindo, que está tudo tão acontecendo de um jeito maravilhoso, que ainda não entendeu que quando vinha frustrações, quando vinha citações, por causa que você ainda vai ter as tribulações, você ainda vai ter tentações. A gente nunca vai ser perfeito aqui nesse estágio aqui da vida, por causa que a gente sempre vai estar sendo testado a todo momento. Em todos os lugares a gente está sendo atacado, a gente vai ser um alvo. Ainda mais quando a gente fala que a gente é filho de Deus. Se torna um negócio ainda bem mais provável de você ser ainda mais um alvo. Por causa que qualquer coisa que você fizer lá fora, o povo vai te julgar. O jeito que você fala com o seu comum, com o seu amigo, do jeito que você trabalha lá no seu trabalho, no seu círculo de amizades, no seu círculo de vida, no jeito que você faz. Qualquer coisa eles vão te criticar. E de vez em quando cria ansiedade na pessoa. Cria um caráter que a pessoa talvez não entenda. Que tipo, eu tô fazendo aqui, mas é para eu não evitar do problema que pode acontecer. Se eu parar, aí dá a crise de realidade. Mas é onde você tenta ficar ocupado. Como é que a pessoa tem estratégias? Como é que a pessoa pode parar e assim, e de evitar que esses negócios, esse pensamento, com esses negócios, a gente consegue depositar totalmente. Qual que é um negócio que você poderia recomendar? Então, aí todos nós criamos expectativas, não é verdade? Uhum. A gente cria expectativa em tudo. Se você está lá no seu trabalho, você cria uma expectativa de cada dia você vai aprender um pouco mais. E você vai ser reconhecido, né? Por mais que a gente ache que eu não preciso ser reconhecido, todo mundo quer ser reconhecido, né? Como uma pessoa que faz uma coisa que sobressaia um pouco ali. Então, você cria expectativa em tudo. No passado, os profetas não foram diferentes. Por exemplo, Elias, né? Elias criou tanta expectativa e chegou um ponto que ele ficou frustrado, né? Que ele pediu até a morte. Jonas, a mesma coisa. Eles criavam expectativa porque eles conheciam a Deus. Eles ouviam a voz de Deus, só que aí chegava um ponto que eles criavam expectativa e as coisas não aconteciam da forma que eles achavam que ia acontecer.
Não é assim que acontece com a gente? Às vezes a gente não acha que as coisas vão acontecer de uma forma e não acontece. Não é assim. Aí você pensa, poxa vida, nossa, eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus, por que me aconteceu isso? Umas coisas mínimas. Às vezes você está lá no trabalho, lá, igual eu estou lá no trabalho, isso é natural, a gente está lá trabalhando, eu estou dando um exemplo, porque a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Aí eu estou lá no trabalho e eu vou e chego de manhã e oro e peço a Deus para que corra tudo bem. Aí você começa a trabalhar, daí a pouco acontece uma coisa ali que te cria uma frustração tão grande, entendeu? E aquilo vai te gerando ansiedade. Como que eu vou resolver esse problema, entendeu? E assim eram as pessoas do passado lá, os profetas, né, que eram ali próximos a Deus, eles ouviam a voz de Deus, eles iam fazer a obra, fazia isso, fazia aquilo, pregava a palavra de Deus, eles viam milagres acontecendo, e quando você estava aqui não, parece que Deus se calava, não era assim? Foi assim com Moisés tirou o povo do Egito, depois de todos aqueles milagres, tirou o povo do Egito, e quando chegou no deserto, eu imagino que Moisés acreditava que ia ser muito fácil, né? Porque o mais difícil já passou. Agora nós vamos atravessar esse pedaço do deserto. Já atravessamos o Mar Vermelho, que é o mais difícil, né? O mar se abre na sua frente. Abriu ali, e aqui é um monte de coisa de um lado do outro, e nós do outro lado atravessamos ali. Então, pronto. Perfeito. Agora, há poucos dias, nós estamos lá na terra aqui, mana, leite e mel. Essa era a ideia de Moisés. Só que as coisas foram complicando, né? As coisas foram funilando. Aí quando ele achava que ia se resolver, aí o povo se rebelava, né? Aí às vezes Deus se calava e sobrava para ele sozinho. Ele ficava só... Não que ele estivesse sozinho, ele nunca esteve sozinho. Mas a sensação é de que estava sozinho. Assim como aconteceu com Jonas, ele nunca esteve sozinho. Assim como aconteceu com Elias, ele nunca esteve sozinho. Assim como Jesus no Getsemane, quando ele falou, né, com Deus, né, se pudesse passar dele aquele cálice, ele sentiu ali naquele momento aquela ansiedade. Parece que é como se, eu não sei explicar, mas talvez ele não sei se é o que ele estava pensando, é lógico, não tem como eu saber, mas talvez ele estivesse pensando assim que ele não ia suportar aquilo ali, porque ele estava como um ser humano comum. Ele se despiu de toda a glória dele, ele estava igual a gente. Lógico que ele não tinha pecado, mas ele era de carne e osso. Então, assim, ele, naquele momento ali, quando ele falou isso, talvez ele pensou assim, que Deus pudesse resolver de outra forma. Talvez ele pensou que pudesse acontecer de outra forma, né? Mas aí, Deus deixou ele passar por tudo aquilo. E às vezes a gente tem que passar por situações complicadas, difíceis, para o nosso amadurecimento. O amadurecimento de cada um de nós. Para quando chegar no momento da gente conseguir realmente solucionar as coisas, a gente já está mais madura. Então Deus está nos preparando para quando a gente solucionar aquilo, a gente alcançar ali o fim da caminhada, da prova, a gente já esteja preparado para receber a bênção. Agora, aquelas pessoas que ainda não vivem, né, a caminhada com Cristo, eu estou falando para a gente, mas as pessoas que ainda não conhecem a caminhada com Cristo, ela tem que ter um momento de oração. Acho que tudo começa com oração e dedicação da palavra. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Nós cremos nisso. Ah, mas se ninguém falar comigo... Cara, nós estamos falando aqui, entendeu? Hoje, quando você entra na internet, nas redes sociais, tem muita coisa ruim, muita porcaria, mas também tem muita coisa boa, né? Eu tô lá trabalhando, eu consigo escutar ali, né, ouvir um podcast, né, de vocês aqui, eu consigo ouvir uma ministração de um pastor, né? Então, aquilo ali, a pessoa ela pode buscar naquilo ali e na oração e na palavra para poder Deus falar com ela através daquilo ali. Ela ouve uma ministração, ela ouve um podcast e aí ela se alimenta daquilo e fala assim, agora eu vou tirar, né, as minhas conclusões através de eu e Deus. Entendeu? É o Espírito Santo falando comigo agora. Porque eu vou falar, eu tenho linha direta com ele. Entendeu? Eu ouvi falar de Cristo, o cara falou de Cristo comigo. É bom, então, já que é bom, então deixa eu tirar minhas conclusões.
Então eu vou ler a palavra e eu vou tirar meu tempo de oração. Faça isso, entendeu? Ah, você não é cristão ainda, ah, você não tá, você é cristão, mas está desviado. Volte, faça isso, entendeu? Eu tenho certeza, Deus, ele não vai deixar a palavra dele voltar vazia. É bíblico isso, entendeu? Deus vai falar com ele e vai usar pessoas quando ele começar a tomar atitude, né? Que tudo é a questão de atitude. Se começar a tomar essa atitude, Deus, ele vai falar com ele através da palavra, e eu tenho certeza, ele vai usar pessoas para poder ir até ele. No momento oportuno vai usar, alguém vai chegar nele com a palavra ali de conforto, para ajudar ele a levantar o ânimo dele, né? Para acabar com essa ansiedade descontrolada e ele conseguir, entendeu? A caminhar novamente e acabando com essa frustração, com essa ansiedade que sempre vamos ter, mas de uma maneira equilibrada. É mais ou menos isso mesmo. Eu acho que assim, como uma pessoa ansiosa eu mesma, eu posso falar que realmente é isso. E é bem complicado a gente às vezes parar e realmente entender que a gente está em um momento de ansiedade e realmente depositar a nossa... Tipo, entregar a Deus essa ansiedade que a gente está sentindo. E o Gabe perguntou a questão de, tipo, como é que a gente faz pra poder, tipo, poder entregar e tal. E eu penso assim, tanto pra quem já tá dentro da igreja e tanto pra quem tá de fora, assim. Eu acho que nunca é muito, nada, tipo, vem do nada, assim. Você acorda de um dia e fala, ah, não, hoje eu vou dar toda a minha ansiedade pra Deus, eu nunca mais vou ter nada. Eu acho que vai muito aos poucos. Você começa orando, aí você começa depositando a sua confiança e começa entregando a Deus. Toda vez que você perceber que você está em um momento de ansiedade, um momento de aflição, um momento em que você está se sentindo sobrecarregado, ou que seja que está assim, apertando seu coração, você só para e fala, olha Deus, eu preciso de você agora, me ajuda aqui, eu vou estar entregando para você. E, tipo, na Bíblia mesmo tem uma passagem em que Jesus fala que, tipo, a gente pode dar toda a nossa ansiedade para Ele e Ele vai sempre tomar conta. Então, é realmente a questão da gente ir aos poucos, sempre que for percebendo, a gente vai entregando para Deus, que depois, com o tempo, Ele vai cuidando. E que nem o Gabe falou, nunca vai parar. Não é porque a gente é crente e a gente vai ter dias 100% felizes sempre. Eu acho que a gente sempre vai ter, sim, nossos momentos de aflições, nossos momentos de luta, só que a gente acaba ficando mais fácil para poder lidar, porque a gente consegue entender que a gente tem um Deus que ele é um Deus impossível. A gente tem um Deus que a gente pode confiar, que a gente sabe que ele está cuidando de todas as coisas. Então, é normal, não é normal, mas tipo, acontece realmente da gente ter ansiedade, sim, da gente ter aumentos de aflição, mas a gente não pode esquecer que a gente nunca está sozinho e Deus não abandona a gente. E ele consegue sempre nos ajudar em qualquer momento de dificuldade que a gente possa passar, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja apenas só uma aflição ou qualquer coisa que te deixe triste. A questão sempre é de buscar nele e sempre reconhecer que ele vai estar sempre com você mesmo. É verdade. E é bem isso, tanto pra gente que tá começando na fé, tanto pra pessoas que estão já dentro da igreja há anos, que nasceram na igreja, ou que, tipo, às vezes nem pensa em igreja e tá começando a pensar. É sempre, como o Rondinelli falou, é a questão da oração, está sempre buscando, porque Deus realmente ele ajuda, ele não nega ajuda pra ninguém. Verdade. Bem, pai, eu queria só passar, tipo, pro próximo ponto, que é a rede social. Portanto, a gente colocou no título ansiedade e rede social, por causa que eu creio que isso tem uma ligação de uma coisa com a outra, sabe? O quão a rede social e a era digital tem em relação à ansiedade com a vida cristã. O quão junto essas três coisas andam. Então, tem uma matéria que eu li uma vez, tem bastante tempo, então assim, eu não sei falar o número correto. Eu só sei que é assim, é mais ou menos assim. Uma criança aí de 12 anos, mais ou menos, ela, na vida dela, ela já recebeu não sei quantas vezes mais informação do que Dom Pedro em toda a vida dele. Né? Mas por que isso? As redes sociais. Hoje nós temos o mundo na nossa mão.
até pouco tempo atrás, é tão interessante como que as coisas mudaram na velocidade de luz. Não é verdade? Até pouco tempo atrás que eu digo, talvez três décadas, porque se eu estou com 46, 30 anos atrás eu tinha 16 anos, né? Eu estava ali no auge da minha juventude ali, né? Puberdade. Então, nossa, só passa uma vez, tá? Então, o que acontece? Naquela época ali, eu ainda, se eu quisesse ter uma informação, lógico que tinha a TV, né? A TV foi a primeira a entrar nas nossas casas. Não, eu minto. Primeiro foi o radinho de pilha, né? Mas aquele ali não surgia tanto efeito assim na nossa vida. Algumas informações. Mas aí entrou a TV, veio mais. Só que a TV, ela era muito limitada. Não é igual hoje, essa TV com tanta informação. Era muito limitada. Tinha muita Censura, né? Exato. E então, se eu quisesse aprender algo, conhecer mais de algo, a não ser aquilo que era passado para mim dentro da minha casa, pelos nossos pais, né, e familiares ali, então eu tinha que ir até uma biblioteca. Era assim, eu com 16 anos, 15 anos ali, que eu estudava ainda, naquela época eu estava estudando, fazendo ginásio, que era chamado de ginásio lá no Brasil, e a gente ia numa biblioteca e fazia uma pesquisa. Aí a gente queria saber de outro assunto, a gente ia na biblioteca. Gente, isso é verídico. Era assim, tá? Nós corríamos lá na biblioteca, fazíamos uma pesquisa. Eu quero conhecer sobre geografia, sobre história, eu quero conhecer sobre ciência, né? Essas coisas assim. Corríamos na biblioteca e lá procurava lá os livros e ali a gente lia, sentava naquelas mesas, igual em filme, você já deve ter visto, né? Não sei se ainda tem nas escolas, tem muitos anos que eu não entro na escola. Isso. E aí a gente sentava ali a gente folheava, anotava. Era assim que eram as informações. Aqui nos Estados Unidos quase não tem nem caderno. Então, vai chegar, eu acredito que deve chegar um tempo que você não vai achar mais livro, não vai ser mais uma biblioteca, né? Vai ser só um museu, né? Então, o que acontece? Essas eram as informações que a gente tinha. A gente vivia mais relax, né? Era tudo bem mais limitado do que hoje. Talvez a nossa vida era mais tranquila, entendeu? Não sei. Talvez as informações, por serem bem limitadas, ela te dava menos assim, aquela coisa de ficar pensando demais, pensando nas informações que você teve. Porque pensar, o ser humano sempre pensa. Só que uma coisa é você sentar aqui e pensar naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer planejar, ou talvez aquilo que você quer produzir, não é verdade? Sem ver que um monte de gente já fez algo similar à sua volta. Olha só como que hoje as coisas são diferentes. Hoje, às vezes você pensa assim, não tem mais nada para inventar. O que vai inventar? Entendeu? Né? Não é, às vezes é assim, o que eu vou inventar? O povo inventou de tudo. É tanta informação, e o problema é que hoje as informações elas se convergem. Tem uma informação de uma coisa, e daí a pouco você vê a mesma informação, mas desfazendo dessa, né? Se atualizando. Mostrando que essa aqui tá errada. Entendeu? Essa desfaz essa. Aí você fica naquela dúvida. Isso interfere a nossa mente. Porque você acredita em uma coisa e daí a pouco você já recebe uma informação de que aquilo ali é mentira, é falso, não é mais verdadeiro. Veja bem, vamos para os adultos, aqueles que querem um mundo melhor. Nós queremos um mundo melhor. Aí eu sou brasileiro. Aí eu vou aqui nas redes sociais, né? E eu pesquiso como que está o Brasil. Aí uma parte dos políticos, uma coisa que está acontecendo muito grave na nossa nação. Aí uma parte dos políticos, elas falam que o Brasil está indo muito bem, está respeitando a Constituição, e que é assim mesmo, e que o pessoal tá contra, né, a Constituição, aquela coisa toda. E outra parte, grande parte, fala totalmente ao contrário. Cuidado pra nós não ser censurado. Daqui a pouco não roda lá no Brasil esse vídeo. Não, mas você viu como que tá? Não entra nem lá. Então, assim, não, mas eu tô falando das informações. Então você já não sabe, se você não tiver outras informações ali mais, assim, mais claras, e você não pesquisar, você vai acreditar em uma ou você vai acreditar em outra. E aí, qual das duas que tá certa?
É muita informação. Aí você pega um jovem, um jovem, eu digo um pré-adolescente, adolescente de 13, 14 anos, com informações que eu viria a conhecer só depois dos 17, 18, esse garoto de 12, às vezes 10, até menos, menino de 8, 7 anos, entendeu? Tá sabendo disso aí tudo, de tudo isso. Então, como que ele vai cuidar daquilo ali? Como que ele vai tratar aquilo ali? Como que ele vai assimilar aquilo ali? É muito, porque a mente dele ela não está madura para receber aquela informação. Ela não está madura. Então, assim, as redes sociais, elas trazem uma ansiedade, um amadurecimento prematuro, e isso está interferindo na sociedade. Aí você chega nas redes sociais, você vê as pessoas tendo tudo, parece que você consegue tudo, você tem direito a tudo, você pode tudo, e aí quando você vai para o mundo real, né, não é bem assim, né? Não é bem assim, lá fora tudo é difícil, gente, você saiu daquela porta para fora ali, para você ter um carro é difícil, para você ter roupa é difícil, para você comer aquilo que você quer é difícil, para você passear um lugar que você quer é difícil, e nas redes ali parece tudo muito fácil, é só fazer assim, o cara tá lá. Não é verdade? Eu quero isso, pronto, cheguei lá. Gente, é muito esforço, é muita luta, é muita batalha para você adquirir qualquer coisa na vida. Para você adquirir conhecimento verdadeiro, é uma batalha. Para você formar na high school, é uma batalha imensa até você conseguir formar ali. É muito tempo, entendeu? Não é simplesmente pronto, formei. Não é assim. E aí depois você ainda entra na faculdade, aí você depois que acaba a faculdade tem uns empregos, entendeu? E quando você vai para as redes sociais, ela aceita tudo. Você olha e fala, nossa, fulano tá Com bem 18 demais, anos. hein? Só que o cara fez aquilo ali, na hora que desligou o telefone, talvez o cara tá passando por uma frustração, talvez ele tá passando por um período de ansiedade, ou talvez até por uma depressão terrível, entendeu? Mas o que ele me passa é que ele tá muito bem, e eu queria estar também. A gente falou isso aqui uma vez mesmo também, por causa disso mesmo. Até que ponto o que a gente tá vendo na rede social é verdade. É verdade, né? E o quanto isso fica gerando na gente a vontade de viver o que o outro tá vivendo, que muitas das vezes não é nem a realidade nem dele. E aí as pessoas nunca tá contente de viver o que tá vivendo, ou com a vida que ela tem, por causa de uma vida que ela vê na rede social. E aí quando ela olha, aquela pessoa por trás das câmeras não é aquilo que ela tá passando. E fica sempre um querendo viver a vida do outro E ninguém consegue ser feliz. E ninguém consegue ser feliz. Porque ninguém consegue se completar no mundo dele. Porque ele quer viver... Eu quero viver o mundo do Gabriel. Olha só como que é o mundo do Gabriel. Cara, o Gabriel às vezes tá passando por uma peleja. Meu Deus, por uma provação. Só que aí o bendito Gabriel vai e posta nas redes sociais que ele tá boizando. Entendeu? Ele tá curtindo de K5. Rapaz, essa América é muito Devendo e bom. luxando. Tá entendendo? Então, as redes sociais é muito bom. Tudo nesse mundo é bom, gente. Tudo nesse mundo é bom. Entendeu? Só que tudo tem um limite. A palavra de Deus vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, 12, 13, assim, ó. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Ou seja, tudo vos é lícito, mas não se deixe dominar por essas coisas. Entendeu? Então, quer dizer, Deus está falando assim, ó, eu criei o mundo, criei as coisas, então você vive no mundo. Senão, Deus já tinha tirado a gente do mundo. Tem uma parte na Bíblia que diz assim também, né, que senão ele já teria nos tirado daqui, né? Mas o mundo, as coisas, viver no mundo é bom sim, Deus fez ele pra gente. Só que tudo tem um limite, né? A gente tem que ter um limite, a gente tem que saber nos satisfazer com aquilo que a gente tem. Lógico que a gente tem que procurar, né, a alcançar algo mais. Isso não é pecado, mas você tem que aprender a viver o seu mundo, não o mundo que está nas redes sociais. As redes sociais é um perigo. A gente tem que saber dominar isso aqui. Se a gente não souber controlar isso aqui, a gente vai viver só nisso aqui. Até tem a brincadeira que daqui a pouco um bebezinho, ele vai nascer já com o celular na mão, né? Vai ser mais um membro do corpo dele.
né? Então, já está quase sendo isso mesmo. Já está quase sendo um membro do nosso corpo, porque você não consegue ir no banheiro mais sem o celular. Será que eu estou falando alguma mentira? Shampoo lá. Você não consegue almoçar mais Se ele dá mais sem o shampoo. celular. Gente, vocês pararam para pensar o quanto que isso está sendo prejudicial na nossa vida? Você não consegue almoçar mais sem o seu celular. Você não consegue tomar o café da manhã sem o celular. Eu tava reparando um dia desse, não é só porque às vezes eu vou pro serviço com o Gabriel e eu fico vendo aquilo ali, é uma irritação boa, porque quando você irrita com algo que você não quer que aconteça, é porque você quer o bem daquela pessoa, entendeu? Então as pessoas às vezes acham que é crítica, mas não é simplesmente uma crítica, é você chamando atenção porque você quer ver aquela pessoa diferente, mais diferente para melhor, né? Aí às vezes ele tá lá dirigindo e tá lá olhando o celular, né? Assim, até assim, com o celular na mão. Eu falei, gente, isso é um absurdo. Aí você para no semáforo, aí você olha pro lado assim, realmente o cara tá assim, olhando. Aí você olha pro outro lado, o cara tá lá também assim. Aí você olha no retrovisor central, o cara de trás tá assim. Você consegue focar no que tá na frente, ele também tá. Assim, é em geral. Se tiver 10 carros em sua volta, talvez no trânsito ali, talvez 1 ou 2, o cara não esteja mexendo aqui. Às vezes ele não tá mexendo aqui, mas ele tá mexendo no multimídia dele, entendeu? Que é outra rede social, a mesma coisa. Ele liga isso aqui naquilo lá e só tá na tela maior. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que é uma questão de controle. A rede social, ela não é do demônio. Entendeu? Eu vi um vídeo esses dias do cara falando assim, eu indo fazer, comer qualquer coisa na mesa, aí o cara pegando a coisa, colocando assim, colocando o telefone. Aí ele chega pra comer esse negócio, ele coloca um trem e coloca o telefone. Aí, tipo assim, ele pegando várias coisas e colocando o telefone em cima da mesa. Tipo, ele tá indo comer, o telefone tem que estar na frente dele, passando as coisas assim, tá ligado? Assim, porque é verdade, mano, eu faço isso. Eu faço Aí eu isso chego também, lá, é eu muito pego real. até o copo de suco, coloco lá. Aham. Telefone na frente. Mano, isso é muito verdade, porque isso aqui tá andando pra cima e pra baixo com a gente. Às vezes eu fico 10 minutos conversando igual a gente fica lá na sala e eu vou lá e lembro que o telefone não tá no bolso. Aí eu corro lá em cima e busco o telefone. Só porque, mano, qualquer coisa, tudo que a gente vai fazer, a gente vai olhar e procurar o telefone. Virou uma dependência. É um vício, né? É um vício. A gente produz um hormônio, que é aquele hormônio, a dopamina, e aquilo ali, ela é produzida, é o mesmo do álcool, é o mesmo da droga, entendeu? Você é vício, nós estamos viciados nisso. Então a gente... E o que acontece com o vício? Assim como qualquer outro vício, ele tá sempre querendo mais. Ele chega num ponto, ele quer mais. O seu organismo, ele vai querer mais. Então o que acontece? Se nós não tomarmos cuidado, isso aqui vai chegar num ponto que realmente ele vai nos dominar. E aí não vai ter mais controle. E aí o que acontece? Só para fechar nisso aqui. Redes sociais é uma das coisas que estão interferindo e estão fazendo a gente ficar com grande ansiedade. Porque você para de pensar. Isso aqui pensa para você o tempo todo. E quando ele pensa pra você, você não vai mais precisar de pensar. Entendeu? Eu não preciso de inventar mais, eu não preciso de raciocinar mais. Às vezes o cara tá lá 2 mais 2, o cara vem no celular dele para saber que é 4. Você não precisa você não tá tendo mais a necessidade de pensar. Lembrando que tem outras pessoas Eu divido, pensando mas é para porque você. o meu é encora, tricora, e é mais difícil. Pois é, entendeu? Lembrando que tem outras pessoas pensando para você. Então, cuidado. A gente tem que usar as redes sociais, sim, mas de uma forma equilibrada para que isso não nos domine. Porque aí vai entrar aqui, ó. Não nos deixe dominar. É pecado. E tudo que é pecado não é pecado à toa. Deus não colocou, ó, isso aqui é pecado, ponto. Só por isso, não. Aquilo ali é pecado, ponto. Não. Tudo que é pecado é porque ele faz mal pra gente. Bom Nos vídeo pra você adoece. voltar aqui depois, não nos deixe dominar. Uma boa a gente falando sobre É isso. interessante esse assunto. Demais. Então é isso. Não se deixe dominar pelas coisas.
não somente pela rede social, mas por qualquer outra coisa na sua vida. Não se deixa aquilo ali dominar, é você que tem que estar no controle. E quando eu digo você, o Espírito Santo tem que estar na minha frente. A palavra diz que é uma luta constante entre espírito e carne. Então, se você colocar Deus na frente e falar, Senhor, me guia, me ensina, me mostra, e você se deixar ser usado, deixar Deus falar com você, você vai conseguir ser uma pessoa equilibrada, você vai conseguir ser uma pessoa controlada, você vai conseguir ser uma pessoa realizada, você vai ter dias maus. A palavra diz, nós teremos dias maus, mas isso não vai ser, entendeu? Uma coisa constante na sua vida. Você vai vencer isso. Batalha. É a batalha. Dia após Não, dia. Que também tem um versículo que também fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, que fala assim, não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pra você não ficar preocupado. O negócio que a gente também tá vivendo um dia tão coisa que a gente tá querendo resolver tudo, que a gente fica dependendo tanto do telefone, que tudo acontece e a pessoa fica ansiosa. Os negócios que a gente tava contando um testemunho bem rápido. Eu tava lá com meu pai, a gente tava na obra e deu um problema lá. Aí vai, rebate com um, refala com o outro, eu falei, gente, calma, é um negócio que você não tem controle. É um negócio que você tá precisando, a gente tem que acalmar, olhar o problema e solucionar. A gente já sabe qual que é o problema. Todo problema que colocar na nossa vida tem uma solução. Tudo o que a gente passar pela nossa vida, a gente vai conseguir solucionar. Se você estiver com Cristo, fica bem mais fácil. Com certeza. Pô, não tem como... Deus literalmente criou um manual, deu sabedoria para os seres humanos virem aqui, criar o livro, ensinando pra gente o dia a dia, e a gente mesmo assim, a gente fica ansioso. A gente tem aflito, e a gente mesmo assim, a gente fica batalhando, a gente fica tentando e contra os nossos o próprio conhecimento da palavra. Ele tá escrito lá. Para que você vai preocupar com o dia de amanhã, se o amanhã não te pertence? O amanhã pertence só a Cristo. Então, para que você vai ter medo do dia de amanhã? Esse que a gente tem que parar de temer, e a ansiedade das redes sociais. Parar de acreditar em tudo que a gente vê. A gente vive totalmente, cada um vive uma realidade. Por isso que quando você vê lá dentro do avião, você vê tantas pessoas, você vê milhares de pessoas no aeroporto, você vê, quando você está dentro do avião, você vê tanta gente lá de fora, você vê tantos carros. Gente, cada um vive uma realidade. O negócio é se você estiver perto com Cristo, sua realidade vai ser totalmente diferente, por causa que você vai saber qual que é o seu destino, que as coisas aqui desse mundo é passageira, que o seu verdadeiro conhecimento é ir para o céu. Nosso caminho aqui é uma jornada que vai ser como um sopro de um vento, que passa tudo daqui a pouco. E talvez as pessoas estejam, às vezes até a gente, né, nós nos pegamos, assim, esquecendo que as coisas aqui são tão passageiras, né? E a palavra diz assim que hoje nós nascemos, amanhã crescemos. Nós somos como os lírios do campo, né? Que hoje nasce, amanhã cresce, flore, depois murcha, seca e é lançado ao fogo. Uhum. Na verdade, isso é todos nós. Todo ser humano é convicto de que ele vai envelhecer e vai morrer. Mas é claro que nós temos que, né, batalhar, trabalhar, viver a nossa vida, ter as nossas conquistas também, né? Mas nunca esquecendo, né, do Deus que a gente serve e das promessas que Ele nos fez, entendeu? De uma eternidade. Essa eternidade em um lugar que foge à nossa consciência, né? Foge à nossa consciência. Nós somos tão limitados, nós não conseguimos nem imaginar quão maravilhoso será essa eternidade. Inclusive, tem um colega meu, eu não sei se eu já falei isso, tem um colega, um amigo meu, que um dia, e ele é cristão, um dia ele me perguntando, questionando, né, sobre a eternidade. Falou, nossa, mas eternidade, você não acha que a eternidade é muito tempo, não? Aí eu falei, sim, a eternidade é muito tempo, quando se vai calcular através da vida que nós vivemos, porque somos humanos, então nós fazemos cálculo em anos, e aí a eternidade é muito tempo. Só que você esqueceu que a eternidade, Deus ele deixou só como um símbolo ali para aquilo que não acaba. Só que vai ser em um outro plano, um plano espiritual. Pra quem estiver no inferno vai ser tempo demais. Né? Mas assim,
é uma coisa que não se conta em anos. A Terra não vai ser terra girando em torno de Sol, ou que seja, entendeu? Vai ser um mundo espiritual, uma coisa que não adianta eu tentar raciocinar, pensar como que vai ser, que é muito mais do que qualquer coisa, que qualquer pessoa conseguir imaginar, entendeu? E isso aqui é passageiro. Então vamos viver, mas viver com consciência aqui. É verdade. Vamos viver com consciência. Amém. Lembrando da nossa eternidade. Amém. Bom, eu acho que a gente pode finalizar agora, né? Queria agradecer aqui essa presença, Obrigado. dispor o seu tempo para estar aqui conosco. Amém. A palavra eu creio que foi muito boa e edificante. Creio que vai tocar no coração de muita gente e ministrar, como já ministrou no nosso. Creio que foi mais um aprendizado pra gente. E eu só queria destacar uma coisa, mano. A rede social, ela pode ser usada por bem para evangelizar. Como a gente está usando aqui Sim. agora, tudo depende do jeito que a gente usa. Porque a Bíblia fala, tudo é para honra e glória do Senhor. Creio que a rede social também é. Mas do mesmo jeito que ela também, como você disse, deposita muita coisa nas pessoas, que ela pode te confundir ou te desviar do foco. E que que a gente não deixe que isso aconteça com a gente, mas que ela sirva para trazer coisas que edificam. Tudo que a gente tem que saber usar as coisas, entendeu? Eu acho que é isso. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Acho que você já falou. Você quer Graças pontuar a Deus. alguma coisa para finalizar, pai? Não. Eu só queria deixar aqui para finalizar que nós estamos não vou dizer um eterno, mas numa constante aprendizado. Todos somos falhos. E a gente tem que meditar e pedir a Deus para mostrar as coisas que a gente tem que mudar, né? Nós como cristãos, nós somos cristãos, nós estamos buscando a Deus, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente ouve as ministrações, a gente tenta ser melhor. Então, assim, que Deus, a gente peça a Deus, né? Lembre sempre, Senhor, me ajude a ser melhor, não me faça, me ajude a ser melhor, me mostrando os pontos que eu devo mudar para ser melhor, não só simplesmente para me mostrar para as pessoas que eu sou melhor, mas para eu poder ajudar as outras pessoas. Amém. Entendeu? Amém. Esse é o propósito do Evangelho. Totalmente o propósito do Evangelho é isso. É a minha transformação e que a minha transformação também seja a sua transformação e a sua. Amém. Amém. Amém? Amém. É isso. Amém. Um abraço. Bom, gente, a gente quer agradecer a você que ficou aqui até o final do vídeo e que essa palavra tenha edificado muito vocês. Bom, a gente é da Igreja Catedral da Adoração de Forte Myers. A gente tem oração na segunda-feira às... 8 horas. A gente tem culto de... Como é que é Esse mesmo? culto de ensino às Não, 8 horas. na terça-feira a quarta-feira. gente tem estudo bíblico. Seminário. Seminário Aí. às 7h30 Exato. e quarta-feira estudo bíblico Aí. às 8 8 horas. Quinta-feira a gente grava o podcast e lança toda quinta-feira, toda semana aqui. Então volte aqui para assistir no nosso canal. E na sexta-feira a gente tem reunião de jovens. Às 8 horas. Muito bom. E no domingo a gente tem EBD às 9h40. E o culto... E o culto 9h45. às 10. 10h30. E meia. 10h30. Ele tá nos Ele horários tá- pela ele tá- Ele vai ele- cortando, né, os minutos. Ele vai cortando. Mas é isso aí. Mas é isso mesmo, Bom, pode chegar mais cedo. Tá Muito obrigado pela participação. Vamos finalizar, né? Com chave de ouro. Ora aí pra nós, pra gente finalizar, pai. Vamos sim. Pai querido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, por aquilo que o Senhor tem nos transmitido aqui, Pai, e tem nos levado a levar essa palavra àqueles que a ouvirem, meu Deus, que essas pessoas sejam edificadas, Senhor, que elas possam sentir a Tua presença quando elas ouvirem essa palavra, e elas sintam, Pai, o desejo, meu Senhor Deus, de ler a Tua palavra, de orar, de ter uma intimidade, uma aproximação contigo, Senhor Deus. Eu coloco a vida de todos esses jovens aqui nas Tuas mãos, Senhor Deus, Pai, leve eles sempre, dai sabedoria e discernimento a eles, Senhor, para estar fazendo a Tua obra, Pai. É isso que o Senhor agrada, Deus. Eu coloco a vida de cada um em Tuas mãos, te louvo e te glorifico mais uma vez, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aí, Calma. eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou Passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala,
gente!